Bom, nós vamos passar então para a entrevista aqui da nossa madrinha Arlete Aparecida de Souza. Ela é advogada, ela já apadrinha o Leandro faz 3 anos e ela vai contar um pouco aqui para a gente. O Leandro tem 16 anos, junto com a Carisa, que acompanhou desde o início bem essa história. A Carisa, nossa coordenadora, vai contar um pouco para a gente então sobre como foi esse apadrinhamento. Arlete, obrigada por estar aqui com a gente, aceitar o convite para falar um pouquinho do seu apadrinhamento com o Leandro. E eu queria que você contasse para a gente de início, assim, o que te motivou a entrar no projeto de apadrinhamento, o que te fez querer ser uma madrinha? Primeiramente, obrigada pelo convite. E o que me motivou foi o seguinte: a minha filha fazia faculdade de biomedicina e ela foi fazer um projeto numa instituição de saúde da criança. E lá no lar, ela encontrou o Leandro. E ela chegou em casa e começou a contar das crianças e falou: mãe, eu me apaixonei por um menininho. E eu fiquei tão triste porque ele me contou que fazia 1 ano que ele estava lá e não tinha recebido visita de ninguém. E mãe, eu me apaixonei por ele. E continuou o projeto. Aí eles iam lá toda semana e tal, e acabou o projeto. Aí ela não podia mais visitá-lo. Aí ela entrou em contato e disseram que ela tinha que fazer um curso para ser madrinha. Mas como ela não tem idade para ser madrinha, ela falou para eu fazer o curso. E insistiu, e foi bem na pandemia, insistiu, ela estava operada, estava de cadeira de rodas, e daí eu fui. Me inscrevi, fui, ela foi comigo os 3 dias de curso, né, de cadeira de rodas e tudo, e consegui o certificado, né, de madrinha. E quando eu fui conhecer o Leandro, porque até então eu não conhecia, só ela conhecia, nossa, foi muito emocionante. Então foi através da minha filha que eu fui motivada a ser madrinha. Uhum. Então você entrou no projeto já pensando no apadrinhamento específico do Leandro. Do Leandro. E não conhecia ele, Não né? conhecia Quando ele. você falou que foi muito emocionante, você conheceu ele na instituição de acolhimento. Como que foi assim, como que ele te recebeu naquele momento? Então, nesse dia, nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Nós chegamos, ele veio correndo, abraçou a Stephanie. Aí a Stephanie me apresentou como mãe dela, né? Nossa, ele me deu um abraço assim forte. Eu falei, meu Deus do céu, que vontade de adotar esse menino, sabe? E ali nós ficamos conversando. Ele foi me mostrar a instituição. Aí nós fomos no jardim, né? E daí nesse dia, daí ele foi mostrar que tinha sala de jogos, ele foi me mostrar onde eles faziam as festas, né? E ele ficou muito feliz. Aí os amiguinhos passavam por ele e ele falava: olha, eu tenho 2 madrinhas. Então isso me marcou bastante. E nessa primeira visita, vocês já conseguiram identificar interesses em comuns, coisas que ele gostava de fazer, que você também gosta? Já. Primeiro ele me chamou para jogar vôlei com ele. Eu de salto, roupa social e tudo, joguei vôlei com ele ali. E a dança, porque eu danço desde criança e me tornei professora de zumba. E o Leandro gosta muito de dançar. Ele contou para mim que ele fazia teatro, né? E ele gosta muito de dança. Então ali nós já identificamos assim algo em comum. O Leandro, ele é um menino muito alegre, né? E ele tem esse interesse por questões artísticas, de dança. Eu lembro que ele, até mais do que esportes, ele gostava muito dessa. E continua com esse interesse? Continua. Eu participo de eventos de zumba, onde todas as academias vão com seus professores e apresentam a dança no palco, e em todos os eventos que eu vou, eu levo o Leandro. E ele vai, dança e se diverte. E voltando um pouquinho, essas visitas na instituição e passeios externos, até chegar um momento de levar para casa, né, para ele conhecer a sua casa e poder iniciar as pernoites, quanto tempo você levou para... Olha, eu acredito assim que foi bem rápido.
como assim, a gente tinha uma conexão, a gente tinha assim um carinho mútuo, foi tão rápido que eu acredito que foi assim um mês no máximo eu já pude levar o Leandro para minha casa. Uhum. E o que vocês, lá na sua família, né, ele teve uma integração, o que vocês gostam de fazer com ele nos momentos que ele está na sua casa? Então, como eu sempre falei para o Leandro, eu falei assim, nossa, nós trabalhamos demais. Uma das minhas preocupações em ser madrinha era a falta de tempo para o lazer. Eu pensei, nossa, eu vou apadrinhar o Leandro e como que vai ser o lazer com ele? Mas, gente, eu tirei de letra isso, porque nós integramos o Leandro na nossa família do jeito que nós somos. Se a gente vai no shopping, ele vai junto. Se a gente vai no cinema, ele vai junto. Então, eu não fiquei preocupada assim, não, agora eu tenho que arrumar um lazer para o Leandro. Não, ele participa de tudo que a gente participa. Posso só fazer uma pergunta? Quem que mora na sua casa? E assim, ele tem alguém que ele tenha mais, assim, que ele fique, por exemplo, sábado, que ele é mais chegado, que ele gosta de ficar mais? É você mesma? Tem outra pessoa? Como é? Tá. Então, na minha casa mora eu, meu esposo, a minha filha que é casada, o meu genro, e eu tenho um filho de 16 anos também. E assim, no começo ele ficava muito com a Stephanie, né? E a minha filha, a outra madrinha. E que apesar dela não ter idade para ser madrinha, o nome dela constou do certificado também. E agora, de um ano para cá, ele fica mais comigo. Se eu vou arrumar a casa, ele tá junto. Se eu vou cozinhar, ele tá junto. Esse tempo atrás, ele até pediu para fazer um bolo, eu deixei ele fazer, sabe? Então, agora, ele tá muito companheiro do meu marido para assistir séries. Então, meu marido tá lá na sala assistindo, ele vai, deita do ladinho com uma mantinha. Gente, é incrível, é muito gostoso. E falando sobre a história de vida dele, ele relata questões, ele conseguiu se abrir com vocês naturalmente, né? Porque a gente fala que é um processo, que gradativamente eles vão se abrindo, adquirindo confiança para contar momentos dolorosos que eles passaram em suas vidas também. Ele se abre, ele fala com você sobre isso, porque ele tinha também uma expectativa com relação à família de origem, que foi frustrada. E ele consegue conversar abertamente com você sobre isso? Consegue. Ele relatou para mim tudo o que aconteceu, por que ele foi acolhido, né? E ele sente muito porque ele gostaria de voltar para a casa dos pais, né? E agora a justiça permitiu que ele visitasse o pai. O pai dele é um senhor de idade, mora com uma senhora também já de idade. Ele adora essa madrasta dele, né? Então, ele tem visitado o pai em alguns finais de semana. Aí o que ele relata para mim, que ele sente que o pai não o quer. Ele fica muito triste com isso. Porque por ele voltava hoje para casa do pai dele. Mas o pai não quer, o pai inventa que a madrasta está doente. E ele percebe que é mentira. Então, e qual que é a minha função como madrinha, né? Ouvi-lo e apoiar nas decisões dele, né, com relação a esse pai, e também eu dou bastante conselho para ele, né, para ele não sofrer. Eu acho até importante a gente falar, né, Carisa, que é muito raro uma situação dessa que enquanto se está apadrinhando, que ele ainda tenha contato com a família de origem. É bem exceção, né, mas nesse caso talvez pela idade dele, a juíza já pensa assim, né, no pós 18 anos e eventualmente para não cortar algo que talvez tenha algo de saudável ainda com o pai, né, normalmente não tem uma relação saudável com os pais. Então, mas é algo raro, e se tiver a gente do projeto, a gente vai sempre orientando como lidar, né? Porque tem padrinhos que falam, nossa, mas eu vou ter que lidar com a família de origem? Não, muito raro que isso aconteça,
Você, no caso, nunca conversou com o pai, né? Não, nunca conversei. Então... E é uma situação atípica que foi mudando no decorrer dos anos, né? Sim. Porque ele mesmo falou de que quando vocês iniciaram o apadrinhamento, ele já estava há 1 ano sem visitas. Então, não é uma situação comum ter contato com a família de origem, mas pode acontecer e a instituição de acolhimento também auxilia nessa orientação e nesse suporte tanto para o Leandro quanto para os padrinhos. Sim. E se você pudesse escolher um momento que foi muito marcante para você nessa história de apadrinhamento com o Leandro até hoje, um momento assim que te guarda, que foi muito emocionante para vocês. Olha, na verdade, foram 2 momentos. Quando eu fui na instituição e eu saí para passear com ele um pouquinho, né? Eu levei ele no shopping e ele pediu para comer um lanche, que ele falou que nunca tinha comido um lanche. Gente, aquilo foi tão marcante. A minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, isso é tão simples, né? Então isso marcou bastante, né? E um outro momento que eu levei ele para a igreja, eu levei ele à missa e daí ele falou assim que ele gostaria de todo domingo estar conosco para ir à igreja, porque a família dele é evangélica e a minha família é católica, mas ele falou assim que independente da religião, ele gostaria de continuar frequentando a igreja, né? Então isso marcou bastante para mim. E quando ele está com você, que você vai para a igreja, ele te acompanha Ele me até acompanha. hoje. Inclusive ele foi a Crisma, eu fui madrinha de Crisma o mês passado e eu trouxe ele para participar, né, da celebração, e ele quer fazer catequese. Legal. E alguma história engraçada que você vivenciou assim com ele que foi? Esse foi engraçado. Eu acho que na época eu até mandei um vídeo para você. Era calor, nós estávamos na piscina da minha casa e eu estava dançando zumba com ele dentro da água, que a minha piscina tem uma parte rasinha, né, e uma parte mais funda que dá 1,30 m, né? E ele comentou comigo que ele não sabia nadar, mas que ele fazia natação. E ele do meu lado ali na parte rasinha, a gente dançando zumba ali, de repente ele escorregou, o pé foi para dentro da piscina, eu agarrei ele para a mão e a gente começou a rir e não parava mais, sabe? Eu levei um susto e ao mesmo tempo, lógico que ele não ia se afogar, né? Que a gente ia socorrer, e baixinho também. Mas foi tão emocionante que eu agarrei ele assim, e naquele momento, o sentimento que eu tive, que era meu filho. Isso que foi engraçado, sabe? E emocionante. E a gente caiu na risada ali, sabe? Desenvolve uma memória afetiva, né? Mesmo com algo pequeno, bobo, mas com certeza, assim, ele se recorda até hoje. E foi um momento de proteção, né? Que assim, tô te salvando, né? Vamos dizer foi assim. Foi muito simbólico ali, né? Bacana. E legal essa conexão na dança, né? Como talvez não são muitos adolescentes que iam gostar de dançar zumba, né? Se a gente pensar, os adolescentes geralmente têm uma timidez, assim, e como você dá aula, né? Como isso foi interessante, essa conexão, umas coisas, a gente diz que é além do racional, né? Sim. E com relação a isso, o teu relacionamento com a instituição de acolhimento e com o técnico do projeto é uma boa relação? Você sente que quando você precisa, você tem o apoio necessário? Sim, não tenho que reclamar, tenho todo o apoio, tanto eles comigo, quanto eu com eles, quando eles têm algum problema com o Leandro que eles não estão conseguindo resolver, eles pedem a minha ajuda. E da mesma forma quando eu estou tendo alguma dificuldade com ele, eu peço ajuda para a instituição e tem dado muito certo. O apadrinhamento com a instituição de acolhimento são trabalhos complementares, né? É unir forças pelo bem-estar daquele adolescente. Sim. Você me perguntou com relação
eletrônicos, né? O Leandro, ele tinha um celular, e daí, como ele não estava sabendo usar o celular, ele estava conversando com pessoas estranhas, daí a instituição tirou o celular dele, né? E na minha casa, ele não pede para ir para mexer no computador, ele não pede para mexer no celular, ele só assiste filme com a gente, sabe? Então é bem tranquilo. E o que essa história do apadrinhamento trouxe de ganho pessoal para você? Que transformações você notou em você enquanto pessoa, na sua família? Olha, essa experiência assim está sendo muito valiosa, porque, como eu disse, nós lá em casa, meu marido também é advogado, nós trabalhamos demais. E o apadrinhamento trouxe para mim assim a certeza de que você não precisa ter tempo de sobra para conviver com seus filhos ou com os seus afilhados, né? Você precisa ter qualidade. O que eu noto com o Leandro, que o pouco tempo que a gente passa junto é de grande qualidade, sabe? Então, eu acho que é isso que o apadrinhamento trouxe para mim, sabe? E vocês chegam a se comunicar por celular ou não? Só no fim de semana que vocês estão juntos, que acho que agora tá uma vez a cada 15 dias, né? Isso. Então, ele manda mensagem, ele manda áudio para mim pelo celular da assistente social. E daí ele manda mensagens também pelo Instagram. Então a gente se comunica assim. E se você fosse definir assim, qual é o maior ganho para ele dessa relação que vocês construíram? Eu noto assim que ele tá bem seguro. Antes ele era um menino inseguro. Hoje ele está fortalecido, ele está seguro do que ele quer. Ele vê exemplos dentro da minha casa, minha filha fazendo 2 faculdades, meu filho terminando o terceirão, a gente que só trabalha, nós temos um comércio também, que eu levo ele aos domingos lá nesse hortifruti, né? Então eu noto que para ele está pensando no futuro. Se antes ele não sabia o que seria da vida dele, hoje ele já sabe o que ele quer. Tanto é que ele se empenhou, ele está bem num curso, ele está fazendo um curso profissionalizante. É um curso que ele vai aprender o básico lá de informática, né? E ele acabou de passar na segunda etapa para trabalhar na Uninter como aprendiz. Então ele está bem feliz e eu noto que o apadrinhamento tem trazido resultados para ele, bons resultados para que ele está pensando no futuro. E ele consegue ver que existem possibilidades. Isso. Joia. E o que você deseja para o Leandro, para o futuro dele? O que você espera? Nossa, eu sempre falo para o Leandro, pelo amor de Deus, não apronte nada, porque eu quero estar na tua vida. Eu quero ver você se tornar um homem, eu quero te ajudar a fazer uma faculdade, a conseguir um bom emprego, eu quero ver você ter a sua família. E se depender de mim, você vai ter seu carro, você vai ter sua casa, sabe? Eu quero ver o que os meus filhos estão tendo, eu quero te ajudar a ter, sabe? E isso ele sente que ele tem total apoio, sabe, da minha família. Ele está com 16 anos. Nessa fase começa a surgir inseguranças com relação ao futuro, com a chegada dos 18 anos, que ele precisa se desligar da instituição de acolhimento. Ele já menciona quais são os planos para o futuro dele, se ele pensa em morar numa república para jovens, se ele quer alugar algum espaço para ele. Ele pensa, ele comentou que como ele não vai voltar para a casa do pai dele, né? Ele quer trabalhar, quer estudar e quer ter o cantinho dele, né? E eu falei para ele que se ele andar certinho, se fizer tudo certinho, ele vai ter uma casinha ou um apartamento, que isso está nos meus planos e do meu marido. Legal. E para a gente finalizar, Arlete,
se você pudesse deixar uma mensagem para quem está pensando em se tornar um padrinho, uma madrinha, ou que tem interesse de conhecer um pouco mais do projeto, que mensagem você passaria para essas pessoas? Tem alguma dica, alguma palavra de incentivo? Olha, eu diria que ser madrinha sabe assim, eu acho que eu, como madrinha, sou um instrumento de Deus. Olhando todas essas crianças, esses adolescentes que estão acolhidos, eu penso assim que se não fosse o projeto Dindo, o que seria do futuro dessas crianças e desses adolescentes? Então eu diria para quem tem interesse que vá, faça como eu, converse com a coordenadora, né, converse com o pessoal da instituição e dê uma chance. Dê uma chance para essa criança, para esse adolescente. Não é fácil. Não vou falar que é fácil, porque não é fácil, porque você vai estar trazendo para dentro da sua casa uma pessoa estranha, com hábitos diferentes, com um histórico de vida, né, diferente da tua família, mas que vale muito a pena. Vale muito a pena você dar uma oportunidade dessa criança ou desse adolescente se tornar um cidadão de bem, né? Ele enxergar que o futuro dele pode ser melhor. Então, eu acho que é isso que eu diria para... Costumo falar, é extremamente desafiador, mas na mesma intensidade é recompensador também, né? Recompensador, isso. Bom. Muito bacana, Arlete, a gente agradece de coração aí a sua disponibilidade, nos dá o depoimento, nota 10 aí, 3 anos, né, como uma madrinha super presente, a gente sempre comenta, até a juíza ficou sabendo do teu caso, te elogiou essa semana, a gente estava conversando com a juíza, né, e a gente deseja muito sucesso, a gente continua aqui para todo o apoio que precisar, né, e que isso possa render muitos frutos, queremos ver muitas fotos ainda no futuro de tudo isso. Tá bom? Vai sim. E eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Arlete. Obrigado.